Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta quarta-feira vamos com dois vídeos. Agora na hora do almoço, esse vídeo que você está assistindo, vamos falar sobre Neymar. E no final do dia eu estou de volta para um resumão com as últimas informações do Santos. Falaremos sobre um atacante reintegrado, um atacante que pode sair, um gerente de mercado que deixou o Santos às vésperas da abertura da janela de transferências e também sobre um pedido feito pelo Kleber Xavier à direção do Santos. Mas nesse vídeo da hora do almoço vamos falar sobre Neymar. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe o nosso conteúdo e comente, deixe a sua opinião rumo aos 15 mil inscritos. Já deixa o like agora, porque se você deixar para daqui a pouco, é capaz de você esquecer, tá bom? Chega mais, vem junto para a gente crescer cada vez mais. Eu agradeço a todos pelo apoio, pela audiência, rumo aos 15 mil inscritos, tá bom? Agora são 10 horas e mais 7 minutos, já estou aqui nos estúdios do Radar de Notícias, manhã de quarta-feira. Quarta-feira é dia de sessão da Câmara Municipal de Vereadores, eu trabalho como jornalista, cubro as sessões por lá. Então de segunda e quarta, que são os dias da sessão, a gente grava o vídeo quando e na hora que dá, e do jeito que dá. Então eu tô aqui no estúdio, tô com um pouco mais de tempo agora, antes da sessão, então eu vou gravar daqui. Provavelmente o segundo vídeo eu vou gravar lá da casa dos meus pais, quando tem dia de sessão, eu almoço lá com os meus irmãos. Mas não, vocês não querem saber sobre nada disso, vocês querem saber sobre o Neymar. E vamos lá, eu vou até pegar aqui a linha cronológica, eu tô olhando para o meu notebook. Primeiro foi publicado às 6h15 da tarde de ontem pelo Globo Esporte, e depois saiu à 00h10, portanto já nessa quarta-feira, uma reportagem do Lucas Mussetti no UOL dizendo o seguinte: os dois dizem basicamente a mesma coisa, que o Neymar pode ser utilizado pelo Santos contra o CRB pela Copa do Brasil. André, quando é esse jogo? Não nessa quinta, também conhecido como amanhã, na outra quinta-feira, dia 22 de maio. O Santos, neste domingo, joga contra o Corinthians, quinta-feira que vem enfrenta o CRB e no domingo, no final de semana, enfrenta o Vitória no Barradão pelo Campeonato Brasileiro. E o Neymar pode estar à disposição. As duas reportagens, aliás, informam o seguinte, deixa eu só checar direitinho aqui a reportagem do Lucas Mussetti para não falar bobagem. Deixa eu ver aqui, o Lucas Mussetti também diz isso, que é o seguinte: mesmo que o Neymar não jogue contra o CRB, ou mesmo que o Neymar, sei lá, tenha condições de jogar 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, um tempo, meio tempo, sei lá, ele deve viajar a Maceió para estar junto com o grupo, porque a presença dele mexeria com o aspecto anímico do time, seria ali um motivador, um elemento a mais para motivar o time em busca da classificação. O que o Santos precisa fazer para se classificar contra o CRB? Uma vitória simples basta, já que no primeiro jogo houve um empate por 1-1, ou então, se houver um novo empate, passar nos pênaltis. Se o Santos perder, o CRB avança. Mas enfim, o ponto deste vídeo é dizer o seguinte: o Neymar de volta contra o CRB é algo positivo, é negativo, faz sentido, é uma loucura do Santos, bateu o desespero, não é arriscado demais? São algumas perguntas que o torcedor santista pode estar se fazendo neste momento, que eu me faço também, e eu vou tentar responder aqui, dar a minha opinião. Vocês sabem que eu sou sempre muito franco com todos vocês, e eu quero, aliás, saber a sua opinião. Já comente aqui agora, antes de eu expor os meus argumentos, e depois você diz se você concorda comigo ou não. Tá bom? Então vamos lá. É o seguinte, galera, o Neymar faz diferença para o time do Santos? Claro que sim. E aí eu vou trazer aqui uma estatística, porque eu percebi que muitas pessoas não gostam quando eu falo do aproveitamento do Santos com ou sem o Neymar. Porque vocês acabam misturando jogos em que o Neymar nem era jogador do Santos, nem fazia sentido essa comparação. Ok, tudo bem, eu não concordo 100%, mas eu respeito a opinião de quem fala isso. Então eu vou pegar aqui uma anotação que eu fiz, que são jogos, o recorte só depois de que o Neymar chegou. Só depois de quando o Neymar se tornou atleta do Santos. Então vamos lá. Desde que o Neymar chegou ao Santos, foi apresentado e vestiu a camisa do Santos, o Santos fez 8 partidas sem o Neymar, estando machucado, como vocês já sabem. E o Santos fez outras 9 partidas com o Neymar em campo, ou na totalidade do tempo, ou por um tempo, ou por alguns minutos, como foi contra o Atlético Mineiro, em que ele joga mais ou menos 30 minutos até ser lesionado. Com o Neymar em campo, nem que seja um minuto sequer, são 9 jogos.
5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, o que significa 63% de aproveitamento. Olha que número bom. A título de comparação, no Campeonato Brasileiro, o Santos tem 20% de aproveitamento. Mas e desde que o Neymar chegou em jogos que ele não atuou? Qual é o retrospecto do Santos? Então vamos lá. 8 jogos, 3 empates e 5 derrotas. Acredite se quiser, 12,5% de aproveitamento. 12,5% contra 63%. Contra esse tipo de número, não há como contra-argumentar. A presença do Neymar em campo é um elemento fundamental para que o Santos vença. Sem o Neymar, o time do Santos não ganha nem para o ímpar, nem competição de bolinha de gude. Então, o Neymar estando em campo é um atrativo para o Santos, aumentam a chance do Santos ganhar. Isso é irrefutável. Isso é comprovado pelos números que eu acabei de dizer. Agora, nós precisamos ter em mente que, mesmo sem o Neymar, ainda que a fase do Santos seja horrível, péssima, desesperadora, qualquer adjetivo que você escolha, com todo o respeito que o CRB merece, mesmo sem o Neymar, o Santos tem a obrigação de ganhar do CRB e classificar. Não precisa nem ganhar. Num confronto mata-mata, você precisa eliminar o seu adversário. Então o Santos tem a obrigação de despachar o CRB, mesmo sem o Neymar. Ah, André, mas não ganhou na Vila Belmiro. Ah, André, mas jogar fora de casa é muito difícil. Ah, o estádio do Rei Pelé lá do CRB vai estar cheio. Gente, tudo isso é verdade, mas nós estamos falando de um time que está na Série A contra um time que está na Série B. Nós estamos falando de um time que tem uma das maiores folhas salariais da sua história, que é o Santos, mais de 20 milhões por mês, e provavelmente só o salário do Furt, 1,5 milhão de reais, paga todo mês do CRB. Pela diferença de investimento, pela simples presença do Santos ter o Neymar no seu elenco, ainda que ele não jogue, o Santos tem a obrigação de passar pelo CRB, mesmo sem o Neymar em campo. E aí que é a grande questão, esta é a grande questão deste vídeo. Quando o Neymar se machucou pela primeira vez, que foi contra o Bragantino, ele ficou cerca de 50 dias fora. E ele volta naquele jogo contra o Fluminense. Começa no banco, entra no intervalo, o Santos perde na última bola contra o Samuel Xavier. No jogo seguinte, para surpresa de muitas pessoas, o Neymar sai como titular contra o Atlético Mineiro, o Santos vence o jogo, o Neymar sente e sai com aproximadamente 30 minutos. Alguém errou na previsão. Alguém errou no diagnóstico. Tudo bem, é verdade, nós temos que ser justos, que a lesão que o Neymar sentiu contra o Galo foi diferente da lesão contra o Red Bull Bragantino. A atual lesão é no tal do músculo semimembranoso da coxa. E a outra lesão, salvo engano, foi na posterior, num músculo diferente. Então tudo bem, não foi uma reincidência de uma lesão. Mas parece claro para todos nós, ou para muita gente, de que o Neymar talvez não estivesse 100% a ponto de sair como titular já naquele jogo. Qual a garantia que você que está assistindo esse vídeo, meu amigo, minha amiga, tem? Qual a garantia que nós temos de que o Neymar voltará contra o CRB 100%? Será que não é arriscar demais? E outra, será que o Neymar voltaria se o Santos estivesse numa situação menos complicada? Se o Santos estivesse ali em 10º lugar no Brasileirão, se o Santos tivesse vencido o CRB por 2-0, será que o Neymar seria acelerado? Esse processo de recuperação seria antecipado? Eu acho, sinceramente, na minha opinião, quero saber a sua, que a resposta é não. Perceba que depois do jogo contra o CRB, o Santos enfrenta o Vitória num jogo de 6 pontos. Uma final de campeonato, uma briga de foice no escuro contra dois times que vão brigar para não cair. Será que se o Santos estivesse numa boa, o Neymar jogaria contra o Vitória 3 dias depois de jogar contra o CRB em Alagoas? Eu acho que não. E é essa a minha dúvida, esse é o meu receio, esse é o meu medo. Porque eu, André, ainda que quando eu vejo esse tipo de número, 63% com o Neymar em campo, 12,5% sem o Neymar, quando eu vejo esse número, eu penso, o Neymar precisa jogar o quanto antes e o maior número de jogos possíveis. Mas eu fico com medo do Neymar se machucar de novo, de nós perdermos o Neymar por outro período
E aí, gente, a gente vai ter que ver mais vezes esses 12% sendo colocados à prova. Por isso que eu acho que é muito arriscado. É um pouco preocupante. Eu espero que nada disso aconteça, que o Neymar não se lesione, que não haja nenhum problema com o nosso camisa 10. Que ele volte contra o CRB, bote o jogo debaixo do braço, o Santos se classifique sem precisar passar pelos pênaltis, que no jogo contra o Vitória, o Neymar meta 55 gols, dê 12 assistências, o Santos melhore o saldo de gol, respire no Campeonato Brasileiro. Eu torço para que isso aconteça. Por mim, se o Neymar tivesse 100%, já jogava contra o Corinthians. A gente precisa do Neymar. Gostemos do Neymar ou não. Ache você que o Neymar está sendo útil ao Santos ou não. O número é irrefutável. Sem o Neymar em campo, o Santos é um cachorro desdentado e preguiçoso, que não morde ninguém. Mas eu tenho muito medo. Se o Neymar se machucar de novo, o que será de nós? Quanto tempo ele demoraria para voltar? Então essa é a minha dúvida. Esse é o meu receio. Eu espero que o Neymar volte 100% e nunca mais se machuque com a camisa do Santos, que ele possa desfrutar da sua carreira, porque afinal de contas, gente, no extracampo, a vinda do Neymar ajudou muito o Santos. Os patrocinadores aumentaram em quantidade e literalmente em quantidade de grana, em quantidade de marcas. Aumentou o sócio-rei, aumentou a exposição também nas redes sociais, mas só foram 9 jogos. E, segundo consta, o Neymar é jogador de futebol e não promoter. Então ele tem que estar dentro de campo. Só foram 9 jogos. Se o Neymar não renovar o contrato, dia 30 de junho acaba. Hoje é dia 14 de maio. Só tem mais 45 dias. Então eu tenho medo de que ele possa se lesionar de novo. Mas tomara que isso não aconteça, que ele possa ser útil contra o CRB, ser útil contra o Vitória, se afaste das lesões e que o Santos possa melhorar o seu desempenho daqui em diante, porque sem ele o Santos não ganha nem para o ímpar para saber quem começa com a bola num jogo. Tá bom? Essa é a minha opinião, essas são as informações envolvendo a possível volta do Neymar. Vamos ver se isso de fato acontecerá. Eu esqueci de dar uma informação, mas eu dou agora. Nesta quarta-feira, no momento que você está vendo esse vídeo, o Santos ainda não começou a treinar. O treino é no comecinho da tarde. No momento que eu estou gravando esse vídeo, desculpa, ou no momento que esse vídeo está indo para o ar, melhor dizendo. O Santos ainda não começou a treinar. O Neymar ainda fará a tal da transição, um treino sem bola. Para o treino de quinta-feira, ele já é aguardado dentro de campo para começar os movimentos mais intensos. Até o final de semana, nós já devemos ter novas informações sobre o Neymar. Contra o Corinthians ele está fora e o jogo é só na próxima quinta contra o CRB. Vamos ver se nessa quase uma semana de treino mais intenso, como ele vai responder, como ele vai reagir. Tomara que a resposta seja a melhor possível, nós precisamos do Neymar. Tá bom? Essa é a minha opinião e eu quero saber a sua. Se inscreva e ative o sininho se for novo por aqui. Não esqueça do seu like, hype o vídeo se aparecer aí na tela do seu celular, na parte dos comentários, arrasta para o lado, clica no hypar. Torne-se membro, venha fazer parte do nosso grupo de WhatsApp a partir de R$ 2,99 por mês. Meu agradecimento especial a todos os membros do canal que apoiam a produção de conteúdo independente aqui de um jeito diferenciado no nosso canal. A gente volta provavelmente mais tarde com um resumão. Por enquanto é só. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.